Olá, seja muito bem-vindo ao canal Estudos em FIIs. Vamos falar aqui sobre o BIDB, Fundo do Banco Inter, relatório de dezembro. Bom, resumão do ano, né, 2023 aqui, esse fundo ele fechou com uma entrega de 12,5 dividend yield quando a gente compara com a cota ao mercado, né, e 15% de rentabilidade total, principalmente por estar com desconto também. O fundo segue negociando 0,95 do PVP. Vamos dar uma analisada geral, quais foram as principais mudanças em relação ao mês anterior. Então, quando a gente compara aqui, coloca lado a lado, né, as duas tabelas aqui, a gente percebe, primeiro, de forma bastante interessante, um aumento nas entregas, né? O fundo entregou R$ 1,29 por cota de distribuição, o que dá 1,5% praticamente de yield no mês de dezembro, né? A cota patrimonial dele também vem subindo, 92,6. Em dezembro ele recebeu bastante cupom de juros, a gente vai ver isso com detalhe na DRE. E também teve a marcação ao mercado positiva, jogando bastante a favor. Bom, se a gente fizer um exercício rápido, né, sobre o potencial desse fundo aqui, claro, esse é um exercício lúdico, né, mas se a gente joga o carrego dele, coloca o IPCA, né, que deu aí aproximadamente 4,6 nos últimos 12 meses, somado ao spread dele, descontada a taxa de administração, a gente chegaria a um potencial de pagamento do fundo próximo a 11,5, 11,4%. Claro, isso aqui não considera a questão de gestão ativa, nem marcação ao mercado mais forte em algum mês específico, né? Então, é um número bem, assim, simplificado para a gente ter uma ordem de grandeza sobre capacidade de pagamento do fundo relativo ao carrego, né? Relembrando que, na verdade, quando a gente fala em longo prazo nesses fundos aqui, eles têm essa tendência em se aproximarem do carrego dele, logicamente não considerando os ganhos que o fundo faz aí com negociação de ativo, né? Venda com compressão de spread, gestão ativa, enfim, vários ganhos que o fundo pode acrescentar a mais do que ele tem do carrego, né? O PVP é isso aqui, né? Então, basicamente, a gente está em 0,95 no fechamento aí de dezembro, né? Esse fundo aí ganhou um pouquinho de tração, está até um pouco mais caro hoje, né? Mas ainda segue negociando com desconto, beleza? Relativo ao relatório desse mês aqui, sem grandes alterações relativo à carteira, né? O fundo aí está com 30 operações na carteira dele, duration 5,3, mesma coisa, carrego IPCA mais 7,6, e que representa um spread de 2,24 sobre a NTNB equivalente, que é 2028, nesse caso aqui. O comentário da gestão, o fundo faz aqui um comentário bastante geral sobre o mercado de infra, né, bastante interessante. Ele fala que realmente do volume de emissões do mercado primário, que foi bastante alto, né, que acumulou aí praticamente 60 milhões até novembro, né? Dezembro também tinha um crescimento pronunciado, né? Ele fala um pouquinho aqui da nova lei, da 14.801/24. Para quem não viu, essa lei aqui, na verdade, ela também é para infraestrutura, só que, entretanto, ela é mais voltada para investidor, por exemplo, de fundos de pensão, enfim, ela tem um incentivo para investidores de fundos de pensão, esses investidores institucionais, pelo lado que pessoa física tem que pagar imposto, né? Então, essa lei específica aqui não é muito pro mercado, assim, de pessoa física, basicamente. Bom, seguindo em frente aqui, né, ele fala aqui das quais operações dele tiveram maior ganho, e esse comentário eu marquei porque eu achei interessante. Então, ele teve uma distribuição de dividendos em dezembro, que contou com uma parcela extraordinária de 40 centavos, totalizando 1,29. A gente vai aqui ver, né, de forma bastante detalhada de onde saiu o dinheiro, como é que foi o fluxo do dinheiro dentro desse fundo aqui. Então, vamos direto para a DRE. Aqui a gente vai fazer o exercício, né? Então, bora lá. O que teve de diferencial aqui? Esse fundo ele declara muito bem, a DRE dele é bem estratificada, né? O que nos permite fazer uma análise bastante completa de como é que foram as entradas e saídas desse fundo aqui. Então, em linhas gerais, aqui no mês de dezembro, né? O fundo teve realmente uma receita interessante. Lembrando, isso aqui é tudo regime competência, tá, pessoal? Mas, enfim, vamos lá. O fundo teve uma receita aí total de R$ 3.266.000 aqui. Como é que foi o desdobramento dessa receita aqui? Vamos falar dos positivos primeiro. Ganho com recebimento de cupom de juros, 3.361. Então, vocês vão ver, por exemplo, aqui, ó, que esse valor aqui foi o maior valor do ano, praticamente. Ele pagou um valor grande também, um porradão aqui, no mês de junho, né? Isso quer dizer o quê? Na verdade, isso tem a ver com o cadenciamento do pagamento dos cupons de juros das debêntures. Tem muita debênture que paga semestral, basicamente, e então você tem, às vezes, um perfil, assim,
dois momentos do ano é que você vai ter meses onde tem uma incidência de maior cupom de juros, ou seja, tem mais debêntures pingando dinheiro na conta do fundo, pagando o cupom de juros semestral, né? Então, esse é um dos principais fatores, e a gente vai ver isso na tabela detalhada do fundo. Então, ele recebeu uma parcela interessante de cupom de juros aqui. Esse outro ganho forte que ele teve positivo também foi a oscilação da curva real de juros. O que é isso? Marcação a mercado. Mercado jogando a favor, NTNBs caindo, preço unitário subindo. Então, o que acontece aqui? Né? Ele é remarcado para cima, ganha uma etiqueta de preço com maior valorização das debêntures devido à variação da curva real de juros. Nesse aspecto, ele ganhou R$ 1.904 aqui no fechamento do mês. Ganho ou perda com abertura de spread, pouca coisa, ficou bem em linha. Gestão ativa também, bastante em linha, né? Então foi isso que fez com que ele ganhasse aqui esse resultado de 3 milhões 266 no mês de dezembro. No acumulado do ano, perceba que o perfil é bastante similar. Então ele ganhou bastante dinheiro com cupom de juros, ganhou também com marcação ao mercado e ganhou com o IPCA, basicamente. O pagamento do IPCA aqui, que seria 7 milhões 456. Aqui a gente vai falar sobre o IPCA mais adiante, né? O fundo trabalha bastante com antecipação do IPCA, né? Ou seja, ele entrega lá uma antecipação do IPCA, pois o IPCA não paga igual o cupom, como a gente está vendo aqui, né? Então o fundo trabalha em linha, né, para distribuir o equivalente ao carrego, basicamente, esse carrego sendo IPCA mais cupom de juros, beleza? Então, a gente viu o DRE aqui, agora, né, vamos descer um pouquinho mais, chega aqui ao cálculo da receita bruta, receita líquida, retirando as despesas, a taxa desse fundo é 0,8, né, então é uma taxa bem tranquila, né, em relação às FINFRAs, está entre as mais baixas, né. Quando a gente vem para o ganho por cota aqui, a gente chega a essa conclusão, né, que basicamente regime competência, ele gerou aqui R$ 2,36 por cota, né, um nível de geração bastante interessante, né, mesmo excluindo esse fator marcação ao mercado, foi um nível de geração bastante alto, basicamente por recebimento de cupom de juros. Quando a gente vem no ano, a gente chega a esse valor aqui, ele gerou R$ 10,69, regime competência, beleza? Bom, quanto ele pagou? Ele pagou 10,91 quando a gente faz a soma aqui do que o fundo realmente distribuiu. Então, quando você divide isso aí pelo valor da cota fechamento de ano aqui, chegaria a uma distribuição de 12,5% de dividend yield, né, relativo à cota desse fundo, que segue bastante descontada, né? Então, isso aí, novamente, dá mais de 1% ao mês num produto que é um produto, assim, mais seguro do que os demais comparáveis de renda variável, porque a gente está tratando sempre desses FINFRAs, né, em um produto, nesse caso aqui, com 30 produtos de renda fixa encapsulados dentro de um produto de renda variável, né? Então, o que o gestor nos fala aqui? A distribuição anunciada foi calculada a partir dos juros recebidos das debêntures incentivados pelo fundo no mês, né, cupom de juros, além da antecipação no pagamento da correção monetária da carteira de crédito pelo IPCA mensal. Então, ele faz essa tratativa aqui para distribuir também o equivalente do IPCA. O gestor buscará realizar distribuições periódicas mensalmente. Legal? Então, dito isso, a gente deu uma ordem de grandeza aqui, tá? Mas vamos olhar como é que está a rentabilidade. Uma coisa é dividendo, né? Então, o dividendo já viu que entregou legal, entregou mais de 1% ao mês, pagou bastante em linha com a geração, regime e competência. Isso é importante a gente analisar sempre. Se não está pagando muito mais do que está gerando, né? Isso pode ser um alerta, né? No caso desse fundo, não, está bem, bastante em linha, né, com o que está gerando. Quando a gente vem aqui para a rentabilidade dele, aqui em rentabilidade já é rentabilidade total, né? Ou seja, aqui a gente está falando além do dividend yield, da variação a mercado da cota, né? Então, quando a gente avalia aqui em relação à cota patrimonial, o valor ficou muito próximo do dividend yield, ficou em 12,5%, né? Desse dividend yield que a gente acabou de falar aqui. E o mais interessante, que é a vida real aqui, é a cota a mercado, né? Então, quem estava exposto a esse fundo de janeiro de 2023 para cá, teve um ganho acumulado de 15,61%, né? Nesse ano de 2023, o ano que fechou aqui, hiper fazendo um retorno bastante interessante, né? Um retorno, na verdade, um bom retorno, né, em relação à NTNB também. Tabela de sensibilidade, né? Aqui a gente vê realmente o fundo com oportunidade, cota mercado andando abaixo da cota patrimonial, né? Isso faz com que a tabela de sensibilidade dele, né, seja realmente esse carrego de IPCA mais 7,6 que a gente analisou aqui, porque ele está negociando próximo de R$ 87
PVP dele aqui bastante próximo de 95%. Esse fundo aqui é um fundo de porte ainda pequeno, mas não tão pequeno quanto alguns outros que a gente tem na B3, né? Mas, assim, ele é um fundo que está no intermediário, bastante próximo ao fundo da Suno, ao SNID, né? Então, ele tem aí 118 milhões de market cap. Bom, aqui estão as operações, a gente não vai passar no detalhe, né, nenhuma delas aqui, mas para vocês darem, bater o olho e dar uma visão geral. Tem várias debêntures não incentivadas, por exemplo, a PetroRio aqui, ele tem a Enemos, né, Energia, essa aqui a gente tem várias, né, Asa Branca Holding também a gente tem essa aqui em várias fundos de infra também. Enfim, quando a gente passa o olho aqui, tem um pouco de telecom aqui também, tem a TESC, várias debêntures que a gente enxerga também, questão de sobreposição com outros fundos de infraestrutura. Então, a gente passou o olho aqui. Vamos olhar para a gente finalizar nessa parte da atribuição de performance. Então, por que tem algumas debêntures que agregaram mais, por que tem outras que agregaram menos no decorrer do mês? Então, a gente pode fazer um exemplo aqui, por exemplo, pegar essa debênture aqui da Ainemos, por exemplo. O que a gente percebe? Quando a gente vem nessa linha, a gente percebe que ela recebeu 0,50% de cupom de juros, ou seja, a Enemos pagou lá o saldo dos juros semestral dela, então isso foi interessante. Entretanto, né, teve oscilação no spread de crédito e o carrego IPCA jogando para negativo aqui, porque ele já havia, certamente, já antecipado o IPCA dessa debênture em específico, já tinha pago em outro mês. Então, nesse presente momento, ele ficou aqui com saldo negativo. No final de tudo, na verdade, ele teve uma contribuição positiva de 0,19% dessa debênture da Enemos, né? Então, aqui a gente vê o ganho por cada debênture, você vê que tem algumas que tiveram um ganho bastante representativo, como essa primeira debênture, que é uma debênture de saneamento, IFPT 11, a gente via essa debênture no passado em alguns fundos, por exemplo, no Juro 11, enfim, em demais fundos, né? Mas como é muito dinâmico, o mercado acaba tradando muito, vai trocando essas debêntures para fazer ganho de capital, né? Hoje a gente já vê essa debênture menos presente, né, nos fundos de infra. Mas enfim, ela nesse mês teve uma contribuição bastante positiva, principalmente por recebimento parcial aqui do cupom de juros e também oscilação de spread de crédito. A oscilação de spread de crédito dela somou como positiva, tá? Então ela ficou como a primeira do mês aqui. Aí seguida por essas demais aqui que a gente está analisando aqui, que apresentaram no somatório um bom fator de agregação ao carrego do fundo, que permitiu que ele gerasse esse 2,62%, né? Ou na DRE, isso em reais, que daria R$ 2,36, né? Então, isso acumulou ao que o fundo já tinha gerado, perfazendo aí R$ 10,69 de fechamento no ano. Então, beleza, acho que o principal é isso, né? A gente gastar mais tempo aqui para a gente analisar realmente a rentabilidade total do fundo, no fechamento do ano, como é que foi, potencial de pagamento dele em relação ao que ele tem de carrego de carteira, né? Não é um carrego de carteira a um nível excepcional, como a gente tem em outros FINFRAs aqui, mas é um nível bem razoável, um nível intermediário aqui. A qualidade da carteira também é interessante, né? O rating da carteira do fundo, né? Como os demais FINFRAs aqui, né? Então, esse fundo é que ele faz eventualmente algum tipo de trabalho com gestão ativa, compra e venda também, embora isso não seja muito core, né? Ele não seja tão forte, por exemplo, como o CPTI, né? Mas sim, a gestora também trabalha com esse tipo de ganho de capital. Eles, inclusive, relataram isso aqui, eles estão sempre monitorando, né? A abertura e fechamento de spread das debêntures aqui, para fazer negociações, né, aí no mercado secundário ou compras no mercado primário, né? Então era isso, galera, sobre esse fundo aqui, né? Deixo esse resumão para vocês, atualização de fechamento de ano, atualização de relatório de dezembro, né? É um fundo ainda bastante desconhecido, né? Um fundo com 4.337 cotistas, sem variação no número de cotistas no decorrer do período, não aumentou nenhum cotista no decorrer do mês aqui, mas é um fundo que eu vejo como um fundo bastante interessante por estar descontado, né? O que faz ele, na tabela de sensibilidade, ficar com um carrego um pouquinho mais alto, né? Fundo marcado a mercado aí com 7,6 de carrego, taxa de administração legal, 0,8%, uma diversificação relativamente boa, 30 debêntures aqui, taxa de rating também relativamente boa, em linha com o mercado. Então, assim, não vejo, né, não é nenhuma recomendação, logicamente, né, mas não vejo nenhum fator crítico a princípio nesse momento, nesse fundo aqui, né, mas isso não é recomendação de investimento, né, recomendo que vocês analisem bem os produtos antes de alocarem. Beleza? Então, resumão de hoje era isso, pessoal, fico por aqui, grande abraço a todos, fiquem com Deus.